Olá, pessoal, boa noite oficialmente. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso momento formativo. Hoje, vivenciar a 10ª reunião com o tema Pedagogo em Foco, a última reunião da jornada 2, né? Teremos aí o compartilhamento e o feedback das implementações. Então, hoje é um momento muito especial, porque é um momento em que vocês vão trazer para nós o resultado dessa formação, né, de estar aqui durante 9 encontros, para hoje 8 encontros e meio, porque já teve colegas que apresentaram na semana passada, né, mas esses encontros, eles foram a base para o desenvolvimento das atividades que vocês colocaram em prática. Então, hoje a gente vai ter a devolutiva, o feedback, como foi essa jornada. E eu tenho certeza que, assim como nas outras turmas, vocês vão trazer coisas maravilhosas no dia de hoje para apresentar para os colegas. E como não poderia ser diferente, hoje eu trouxe uma música para a gente escutar, ouvir, pensar e refletir. No início, tem uma criança que faz um apelo, que faz um pedido. Eu acho que vocês já conhecem a música, mas nós vamos escutar com um outro. Não vou dizer que a gente vai escutar com outro olhar, né? Mas a gente vai refletir a partir da educação e o que nós fazemos pela educação que pode mudar, né? As coisas que não estão bacanas e legais. Olá, pessoal, boa noite. Para quem eu não cumprimentei ainda, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a esse momento formativo, né? Hoje, vivenciando a última reunião dessa jornada. Qual é o objetivo da nossa reunião de hoje, né? Então, são mais de um objetivo. Os objetivos são refletir sobre os aprendizados construídos ao longo da jornada, valorizar o feedback como ferramenta para aprimorar a prática pedagógica e compartilhar as experiências com potencial de inspirar os colegas para transformar a aprendizagem dos estudantes. Então, olha só, os objetivos são muito bacanas, né? Porque hoje, ao compartilhar as experiências que vocês vivenciaram através das implementações, vocês vão trazer para nós, né, exemplos e modelos de atividades que foram bem-sucedidas. Na nossa agenda de hoje, nós temos o momento do acolhimento, o check-out e avaliação da jornada, o compartilhamento e a conclusão da jornada. Acolhimento. O professor que me inspirou. Vão pensando aí, buscando na memória, aquele professor que fez a diferença na vida de vocês. Aquele que te deu algo que você nunca esqueceu. Eu vou contar para vocês a minha história. A minha primeira professora, ela se chama Olga e é minha vizinha. Na época em que eu estudava, não era obrigatória a educação infantil, então eu fui direto para a primeira série, eu morava no sítio. E a professora, ela trabalhava as letras do alfabeto, uma seguida da outra. Quando chegou na letra C, ela trouxe para a escola um coco. E eu nunca tinha visto um coco na minha vida. Então, ela deu esse coco para a gente olhar, para a gente passar a mão, para a gente cheirar. Depois, ela abriu, deu um golinho de água de coco para cada aluno e depois quebrou e deu um pedacinho de coco para cada um comer. Gente, foi a aula que eu nunca mais esqueci na minha vida, o C do coco, que eu nunca mais esqueci. Então, ela foi uma pessoa importante, porque ela já naquela época percebeu que ela poderia trazer algo diferente para transformar aquela aula em algo inesquecível, né? E eu tenho certeza que vocês também conseguiram pensar em alguém ali da infância de vocês, da época de estudo, ou até mesmo depois de adultos, né? Que fez a diferença. E eu trouxe um vídeo para a gente assistir sobre o professor que me inspirou. Conceber um plano e assegurar o sucesso desse plano é uma das mais vivas satisfações que o homem inteligente pode experimentar. Eu tive uma professora de matemática chamada Lucila. Patrícia Porte. Jairo Planeta. Tia Norma. Professora Luciana. Talma. Professora Gleice.
outra professora chamada Maria Rosa, A professora Helena, A professora Rosângela. O professor Fagner. o Léo Amaral. Se hoje eu sou professor de inglês, se eu sou formado em letras, é por ela, com certeza. Com ela, eu soube entender e levar para minha prática profissional o que é ser esse professor educador e não simplesmente professor instrutor. Essas pessoas foram para mim ícones na profissão que eu acho encantadora, que é de dar aula. eu ficava copiando a letra dela e eu chegava em casa, eu ficava repassando a letra porque eu queria ter uma letra bonita como a dela. Eu fiquei morrendo de medo do Papai Noel, chorei, fiz um escândalo, mas aí lá na foto tá todas as crianças super felizes, né, Natal e tal, e eu lá com a cara inchada de tanto que eu tinha chorado, mas no colo da tia Norma, ela segurando a minha mão e tal. Um dos meus irmãos fez alguns aviãozinhos e eles passaram pro quintal dessa vizinha. E ela foi tirar satisfação comigo na escola. Então eu era criança, não entendi nada daquilo e comecei a chorar. E foi um momento que a professora Luciana me acolheu com carinho. Eu lembro até hoje, ela me tirou da fila, que a gente estava na fila para subir para a sala de aula, e me abraçou e ficou ali abraçada comigo enquanto todas as outras turmas subiam. Eu usava o dicionário para procurar algumas palavras e escrever algumas frases para ela. Por exemplo, "You are very beautiful", sabe assim, só para ela dar o visto. E ela achava isso assim incrível. Tudo. Engraçado que o episódio foi uma advertência. Foi uma situação que a professora não foi, ela foi substituída e ocorreu alguma coisa na sala. E aí a minha frustração, meu medo, o meu sentimento de culpa era em dizer a ela que isso tinha acontecido. Eu não queria decepcioná-la, né? E isso me marcou muito, porque o problema não foi a advertência, o que aconteceu pra mim não importou. O que importou foi ter frustrado a professora. E isso foi muito triste assim pra mim, porque eu não queria ter decepcionado. Eles tinham um conteúdo fantástico e uma didática tão ou mais fantástica do que o conteúdo. E ela sempre dava um tapinha nas minhas costas e falava, vai, você consegue. Então hoje, quando eu tenho que apresentar alguma coisa para um público muito grande, quando eu comecei a dar aula, eu tinha muita vergonha mesmo de falar para muita gente. Eu sempre vem na minha cabeça ela falando isso. Ela falou assim, eu estou aqui para fazer você ser quem você vai ser quando você crescer. A gente discutia naquela época política, o que estava acontecendo no Brasil, era fim da época da ditadura militar. Ela fazia questão de trazer esse exercício de pensamento para dentro da sala de aula, com alunos que ainda eram crianças. E nunca mais eu parei de pensar, nunca mais eu parei de questionar. Ele falava da matéria de uma forma assim tão empolgada, tão bonita, que ia passando um filme assim na minha cabeça, sabe? Demonstrava pra gente um teorema que demorava 6 horas para demonstrar. Era um negócio assim absurdo. Então durante 2 horas ele demonstrava uma parte do teorema e a gente entendia porque a lousa dele era fantástica. Passava-se uma semana e ele voltava para continuar, mas a gente tinha esquecido, então em 15 minutos ele fazia o resumo daquele teorema e continuava. E na terceira aula ele fazia em mais 15 minutos o resumo das 2 aulas anteriores e continuava. Era uma sumidade para ensinar um assunto totalmente abstrato, com uma sequência absolutamente lógica e com uma pujança na explicação, agregando a teoria à prática, que deixava a gente encantado. Nossa, se encontrasse com a professora Gleice. Eu fui procurá-la e eu encontrei no Facebook. E aí eu mandei uma cartinha ali pra ela nas mensagens e estou esperando ela responder. Retribuiria aquele abraço que ela me deu lá em 1983. Hoje eu tô aqui, eu também sou professor, eu acho que ela não sabe que eu sou professor. Eu sempre falo, ai, fala pra sua mãe, que saudade. Eu agradeço ela de várias formas, até mesmo pela minha escolha, né, na escola da minha profissão. Parabéns, professor. A sua função é valiosa E deixa marcas Inesquecíveis Na vida daqueles Que cruzam o seu caminho. Você fez a melhor opção da vida, sua, porque você está propiciando a ele um futuro digno. Parabéns por ser professor e por ter abraçado essa profissão. E aí, pessoal? Esse vídeo fala do professor, né, que inspirou. Faz com que a gente pense, reflita e rememore, né, aquele professor que foi muito importante na nossa vida. E
faz com que a gente pense também o quanto a nossa prática pedagógica inspira o outro, né? Será que nós também estamos inspirando, né, os nossos alunos, sendo inspiradores para os nossos estudantes, para os nossos colegas? Faz a gente pensar também um pouquinho como podemos melhorar as nossas ações para nos tornarmos cada vez mais inspiradores. Certo? Hoje nós vamos ter um momento importante, que é o momento do feedback. Assim como na semana passada, cada um de vocês vai apresentar, né, a sua implementação e receber um feedback, e vai dar um feedback também, né? Então, é importante nós conhecermos os aspectos que tornam esse feedback uma ação importante e necessária em nossa prática enquanto educadores, tanto aqui no GE quanto em sala de aula. Então, o que nós podemos falar desse feedback, né? Do feedback? Que ele é essencial no processo de ensino-aprendizagem, que ele estimula a reflexão sobre a prática pedagógica, que ele fortalece o desenvolvimento contínuo de professores e alunos, que ele orienta ajustes e aprimoramentos nas estratégias de ensino, e também que ele contribui para a aprendizagem colaborativa, promove um ambiente de confiança e escuta e eleva a qualidade da educação e das interações em sala de aula. Então, as ações que vocês desenvolveram, elas aconteceram em parceria, né, com um colega professor ou dentro da sua atuação, né, do seu ambiente de trabalho, e com certeza vocês deram e receberam feedback dessas ações que foram desenvolvidas, porque vocês trouxeram isso lá no trabalho que vocês postaram, e eu já dei uma olhadinha. E agora, pessoal, nós vamos fazer o check-out e a avaliação da jornada. Agora, já que refletimos sobre a importância do feedback e para sabermos se nossa jornada foi proveitosa e ou para que possamos repensar as ações, deixe sua contribuição fazendo seu check-out e avaliando a jornada. Lembre-se, nossa busca constante no GE é promover a melhoria da aprendizagem e o protagonismo dos estudantes por meio de formação continuada, pautada na valorização de saberes e troca de experiências entre profissionais da educação do Paraná. E antes de passar para vocês o link do checkout, eu gostaria de relembrar um pouquinho com vocês tudo que a gente viu, né? Então, hoje nós estamos vivenciando a 10ª reunião e nós passamos por vários temas, né? Que nos ajudaram, enquanto pedagogos, enquanto profissionais, a pensar e a refletir no aprendizado das nossas crianças. Eu gosto de dizer que a prova SAEB, ela vai vir para mostrar o resultado de um trabalho que foi desenvolvido, né? Nós não podemos só pensar na prova, a prova é consequência, o resultado é consequência do nosso trabalho, né? Nós estamos lidando com crianças, com seres humanos, né? Então, a gente falou muito da recomposição. Então, lá na R1, a gente trabalhou acolhimento, na R2, SAEB recomposição, foi um tema comum entre todos os temas, né, do GE. Na reunião 3, recomposição e docência compartilhada. R4, recomposição, metodologia e estratégias de ensino. R5, recomposição e gestão do tempo. R6, recomposição e participação. R7, recomposição e formas de comunicação. R8, recomposição e clima de sala de aula. R9, SAEB e recomposição, mais o início do compartilhamento das atividades de implementação. E hoje, R10, compartilhamento e feedback. Somos a correnteza que começa num gotejar. Mesmo que se represe, ela segue e vai transbordar o mar. Cantoria, Ivan Lins. Então, eu vou passar para vocês o link do checkout.
e vocês vão então ter um tempo para responder. Deixa só eu pegar o link aqui. Pessoal, então, vamos lá. Vamos combinar que quando vocês terminarem de preencher o checkout, vocês vão escrever aqui no chat uma palavra que deixa vocês felizes. Pode ser um objeto, algo que vocês gostam, tá? Algo que deixa vocês felizes.
Vocês esqueceram de colocar a palavra que deixa vocês felizes, né? Ó, a Josilane não esqueceu, ela colocou família. A Ana colocou educar. Muito bom. Praia, adoro praia. Família, sinceridade. Muito bom. Família é importantíssimo, né? É a nossa base. Aprender, ótimo. Amizades também são importantíssimas e nos deixam felizes, né? As verdadeiras. Família e amigos, viajar. Perfeito, pessoal. Então vamos dando sequência aqui, tá? Porque agora a gente vai para um momento mais importante dessa reunião, que é o compartilhamento. Então, chegou o momento de relatar o que produzimos ao longo dessa jornada. Apresente sua implementação, destacando as estratégias aplicadas com os estudantes. Vamos aproveitar esse espaço para compartilhar práticas, refletir sobre essas experiências e repensar como podemos inovar em sala de aula. Fique atento, pois você fará um feedback para um colega, assim como aconteceu na semana passada, né? Com os colegas que já apresentaram. Então, vocês terão. Deixa eu dar uma olhada aqui na planilha de vocês, para a gente ver se dá para aumentar um pouquinho esse tempo, ou se vai ser preciso, né, permanecer com os 3 minutos. Olha só, pessoal, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 apresentações, mas está faltando gente aqui, porque na semana passada foram feitas apenas 3 apresentações, tá? Vale 25 pontos a apresentação. Fernanda? Prof, eu lembro que eu tinha preenchido a planilha, tinha colocado meu nome em terceiro lugar ali. Eu vou colocar aqui, pode ser, Fer? Pode. Fernanda. Quem mais que não está aqui na lista? Eu. Acho que o meu também não tá. A Vanessa, vamos lá, vou colocar. Vanessa. Coloca o meu, prof, não coloquei. Tá, Josiane. só um pouquinho. Tá, eu vou colocar aqui a Mari Alva. Eu também, prof. Ana Raquel. Josiane, tá. Josiane. Ana Raquel. Mais alguém? Agora ficou melhor. A Ana levantou a mão, Ana. Prof, eu também. Qual o nome? Tá, vou pôr aqui a Ellen. Mais alguém? Agora nós temos 11 apresentações. Agora tá ali. Eu acho que agora tá certo. Então, nós vamos ter 3 minutos, vamos combinar assim, ó. Quando der os 3 minutos, eu vou erguer minha mãozinha. Faz esse barulhinho, tá? E aí, é para finalizar, para dar o toque final ali na fala. Combinado? Depois de uns segundinhos, eu vou fazer assim, ó. Várias vezes. Aí, esse barulhinho significa que tem que fechar mesmo, para dar tempo de concluirmos e todo mundo poder apresentar. Combinado? Então, vamos lá. A primeira pessoa a apresentar é a Annelise, depois a Lilian, e eu já vou organizar aqui quem que vai fazer o feedback, tá? Eu acabei esquecendo de colar aqui, ó. Só para começar, a Annelise vai fazer o feedback, desculpa, a Suzy vai fazer o feedback da Annelise e a Ellen vai fazer da Lilian. Daqui a pouco eu vou atualizar aqui, tá? Antes, deixa só, então, eu compartilhar aqui os combinados, né?
Então, vocês terão 3 minutos para realizar a apresentação. Vai ser feita na ordem ali da planilha que eu terminei agora de preencher. E é o momento, então, de vocês apresentarem aos seus colegas de formação o material que você elaborou no Google Apresentações. Então, é aquela síntese, os 2 últimos slides lá da atividade de implementação, que é a avaliação 2, tá? Respeite o momento de apresentação dos seus colegas, procurando não fazer intervenções. Pode, mas utilizando o chat para tirar dúvidas e para, né, colocar elogios. Realize o feedback para um colega pelo documento compartilhado, já vou compartilhar com vocês, e lembre-se que cada relato é único, foi feito dentro de uma realidade, foi pensado por um colega, né? Então, a gente tem que valorizar muito. Participe ativamente da reunião nos momentos solicitados. Eu vou colocar aqui para vocês na tela e depois vou compartilhar o documento para o feedback, tá? Então, é o mesmo da semana passada. Eu vou compartilhar com vocês. Vocês vão procurar o nome do colega que está apresentando, vai estar aqui do ladinho. Tá demorando um pouquinho, a internet está um pouquinho lenta, mas vocês vão procurar do lado esquerdo o nome do colega para quem vocês vão dar o feedback, tá? Então, não é no nome de vocês, é no nome do colega. Pessoal, vocês ainda estão me ouvindo? Porque travou meu computador, não consigo voltar aqui para o Meet. Ouvindo sim, vendo não. Não estão nem me vendo e nem... Agora voltou. Agora voltou. E tá ali, lá, apareceu ali do lado esquerdo, então, o nome, né, dos colegas, tá? Vocês vão procurar para quem dá o feedback. Hoje tá bem difícil, eu não sei se é a minha internet, se é o meu computador. Ó, vou compartilhar com vocês esse documento. Então, esse primeiro link que eu vou postar agora, ele é desse documento onde vai ser feito o feedback. Oi, Lilian, pode falar. O prof, daí, como é que a gente sabe para qual colega que vai ser dado feedback? Eu já vou terminar de preencher lá, tá? E esse último link, tem 2 aqui, tá? O primeiro é desse documento que eu estou compartilhando, e o segundo é da tabela, da planilha onde foi colocado a ordem da apresentação, tá? Mas eu vou lembrando durante o momento da apresentação ali, quem que dá o feedback para quem, combinado? Então, relembrando agora, a primeira pessoa a apresentar é a Annelise. E quem vai dar o feedback para a Annelise é a Suzy. Tudo bem? Deixa eu ver se está todo mundo... Ai, a Suzy não tá. Deixa eu ver se a Annelise tá. Travou aqui novamente. Deixa eu ver. A Annelise está. A Annelise já pode se organizar. Eu acho que só a Suzy que não tá. Eu já vou trocar quem vai dar o feedback para a Annelise. Eu vou colocar a Tatiane, tá? Você quer apresentar a sua tela? Anne? Oi, eu estou tentando abrir a tela aqui para apresentar. Tá. Uhum. Não estou conseguindo apresentar a tela aqui. Não está vindo para nós? Não. Deixa eu ver se eu consigo. Agora acho que vai. Vai? Acho que sim. Tá. É que a minha internet aqui também está ruim. O computador está travando. Tá igual eu aqui, gente. Eu estou desesperada já. Fui eu que saí da Meet, mas não era a... Olha, deixa eu abrir. Não, ainda abri a apresentação errada. Apareceu para nós.
Não, é a apresentação errada ainda, essa daí para ajudar. Deixa eu voltar aqui. Eu salvei 2 vezes e acho que tá um pouquinho aí. Quando a gente está com pressa, aí começa, não consegue achar. Acalma o coração. Qualquer coisa eu apresento, tá? Não vou conseguir apresentar aqui. Tá. Então eu já vou abrir aqui e eu compartilho, tá? Então vamos. Deixa eu cancelar aqui. Ok, então você pode ficar à vontade, Annelise, para apresentar para nós, tá? Então, nós temos eu fui pedagoga no Colégio Ernestina, Colégio do Campo Ernestina, no município de Antônio Olinto, e do Núcleo de União da Vitória. E nós temos um 9º ano que eles são ainda da pandemia. E eles tinham muita dificuldade, assim, para entender cálculos, para ver o que eles iam fazer, e a gente não conseguia, que eles respondessem as questões dos professores na sala, uma timidez tão grande que assustava. Aí lá antes da primeira avaliação do SAEB, da avaliação diagnóstica, a gente começou a trabalhar com eles de forma prática, mostrar teoria, prática, lúdica, para eles começarem a entender. E numa da orientação da hora atividade com os professores, a gente fez o jogo da velha da porcentagem, que eles tinham bastante dificuldade para compreender. Então os alunos analisavam as perguntas, a gente fez no chão com um bambolê, com perguntas e respostas, e eles tinham que elaborar olhar lá, fazer o cálculo dentro dos bamboleiros e responder mentalmente. Se eles não conseguiam fazer esse cálculo mentalmente, eles iam para o quadro negro e faziam a resposta lá para dar a resposta. Foi dividida a sala em 2 grupos, então eles ficaram assim muito ansiosos para não errar, para não errar e não perder para o próximo grupo. Então eles conseguiram entender os cálculos. A estratégia que tinha o cálculo, transformar a porcentagem decimal fracionária e planejar o cálculo. Então, eles executando o plano, ele tinha que localizar dentro da argola a resposta correta no chão e revisar e verificar a solução. Então, para nós, assim, foi muito valioso o trabalho, porque a gente conseguiu fazer eles interagirem, eles falarem, e eles compreenderem os cálculos, porque eles tinham muita dificuldade em resolver as porcentagens. Então, a atividade teve como objetivo principal reforçar o conceito da porcentagem de forma prática, lúdica e participativa, promovendo o protagonismo dos estudantes por meio de resoluções de problemas e os momentos relevantes observados. Então, tinha aluno que tinha mais dificuldade em participar com o apoio dos colegas e professora. Então, eles argumentaram bastante, justificaram as escolhas, e muitos alunos passaram a usar essa estratégia como alternativas da decomposição de porcentagens. Então, não sei quanto tempo eu tenho ali ainda. Acabou exatamente agora, Anne. Uhum. Mas é isso que eu queria falar mesmo, era mais da interação dos alunos. Perfeito, Annelise, parabéns pelo trabalho. Olha que aula gostosa, diferente, né? Porém, trazendo o objetivo que é trabalhar o conteúdo pedagógico. Parabéns pela atividade, pela parceria e pelo resultado, que eu tenho certeza que não é só o que eles devolveram hoje, mas o que eles vão carregar para a vida, que é o aprendizado. Parabéns. Sim. Obrigada. Agora, pessoal, quem vai apresentar é a Lilian, tá? E aí, quem vai dar o feedback é a Ellen, tá? Lilian, você apresenta a tela? Professora, eu vou pedir para você apresentar, porque colocaram aquele certificado lá do Estado, não está abrindo nada. Tá. No computador, travou tudo. Tá, então deixa... Ah, tá.
É verdade, está acontecendo Nossa, isso tá mesmo. muito ruim. O trabalho tá parecendo como se eu não tivesse feito, quase morri. Aí eu consegui ele pelo meu celular e vi que o que eu tinha mandado foi o editor, tá tudo Não, certo. ele está aqui, graças a Deus, né? Nossa, quase chegou um piripaque agora há pouco. Uhum. Lilian, vai falando um pouquinho de você até que eu compartilhe a tela, tá? Tá, joia. Só para a gente não ficar ocioso aqui. Tá bom. Porque a minha Então, eu sou a internet também está Lilian. uma benção. Não, fica tranquilo, prof. Então, eu sou a Lilian, pessoal, sou pedagoga aqui de Londrina, né? Atuo no Colégio Lúcia Barros, no período noturno. Estou aqui há 14 anos, então, assim, é uma caminhada longa. A escola é uma escola de periferia, tem uma história difícil, assim, em relação à construção, né, da aprendizagem dos alunos, mas seguimos lutando aqui para que eles tenham uma melhor aprendizagem. O nosso trabalho em relação ao SAEB, né, que é o foco maior desse ano, é um grande desafio. Nosso IDEB caiu bastante na última prova, né, e a gente percebe assim que é bem, a gente analisando o resultado e a situação dos nossos estudantes é bem real. A gente tem bastante aluno abaixo do básico, bastante aluno no básico, então assim, e a maior parte abaixo do básico. Então é uma realidade bem difícil aqui na escola. São desafios diários, literalmente. E no período noturno mais ainda. Porque daí eles já faltam bastante, né? Tem a questão da frequência que é bem desafiadora, e a gente não consegue, às vezes, ter um resultado maior em sala por conta dessas faltas. Então, o desafio é grande. Gente, a professora caiu, eu tô doida. Acredito que caiu sim, Lilian. Ai, Deus do céu. Ai, Jesus. Pode continuar, prof. Continue. Ô, meu pai. Tá bom. Conta o que você fez no seu trabalho, não tem problema não, gente. É que daí já adianta. Vou fazendo então, gente, porque eu não tô conseguindo abrir no computador que eu tô. Fica gravado, né? Então. Tá. Então, olha, o trabalho que nós Precisa cuidar o tempo daí. Tá. Quem que olha para mim, então, por favor? Vou tentar colocar o link, então, peraí. Pediram para eu colocar o link. Voltei, gente. Caiu professora, tudo voltou? aqui, mas eu voltei. Ó, tá aparecendo. Eu não consegui abrir o meu microfone, mas eu estava ouvindo vocês, tá? A apresentação da Lilian tá bom. tela. Lilian, fica à vontade para apresentar para nós. Joia, obrigada, professora, desculpa a situação. Então, gente, ó, então a turma que eu escolhi, nós temos 3 terceiros anos esse ano no período noturno. A turma escolhida foi o terceiro B, que é uma turma que eles estão à noite somente este ano, eles eram no itinerário de linguagens, estavam no período matutino, e esse ano, no último ano, eles estão no período da noite. Então, eles têm uma certa dificuldade, até de adequação, né, porque são alunos que pela primeira vez estão estudando no período noturno. Então, a proposta seria eles utilizarem, a gente comecei com o professor de recomposição de matemática, para que eles pudessem daí adotar uma metodologia diferenciada e utilizando a docência compartilhada, né, para que a gente pudesse casar as duas coisas. Então, a gente trabalhou alguns conteúdos em relação à função de segundo grau, que eles ainda estavam com dificuldade, valor mínimo, valor máximo, e alguns outros conteúdos também que eles tiveram dificuldades durante esse trimestre. Então, a ideia foi que a gente conseguisse fazer a recomposição de uma forma diferenciada, utilizando alguma metodologia ativa, aprendizagem em pares, e trabalhasse com os professores essa metodologia ativa a partir da docência compartilhada, aproveitando que eles estariam os dois na sala de aula. Então, nós utilizamos a aprendizagem em pares, dividimos a sala em 4 grupos, e os grupos teriam que apresentar esses conteúdos propostos pelo professor de uma forma diferenciada em sala de aula. E os professores utilizaram, apresentei para eles as possibilidades de trabalho a partir da árvore de problemas, né, aquilo que a gente viu no GE, e eles propuseram para mim se eles poderiam fazer essa aula de aula invertida, porque daí os alunos gostam bastante de gravar vídeos, de fazer algumas atividades com gamificação. Então, eles fizeram esse trabalho com a partir daí, a gente caiu?
a gente conseguiu realizar o trabalho. Pode passar, prof, fazendo um favor. Então, os alunos aí fizeram a proposta definida. A primeira dificuldade que a gente teve foi de fazer a distribuição dos grupos, porque eles não são uma sala unida e nem amigável. Eles têm grupos bem separatistas na sala. Então, a gente não conseguiu fazer mais de 4 grupos. Começamos aí já a discussão com eles, assim, o trabalho, né, de argumentação para que eles pudessem fazer os grupos. Eles falaram, negociaram comigo se eles fizessem grupos maiores, vocês poderiam gravar vídeo, trazer um jogo e fazer uma outra atividade para apresentar o conteúdo. Então, aí nós conseguimos negociar, foi negociado, né? Achei que foi um trabalho bem legal, né? Houve um aumento do envolvimento da participação dos alunos na atividade, eles ficaram mais motivados e criativos, porque nos vídeos eles se soltam bastante, foi bem interessante, eles estão apresentando ainda, e a gente percebe assim, o quanto que daí eles ficam mais soltos, né? Conseguem se desenvolver melhor, né, estimulou o protagonismo estudantil deles, a colaboração entre os pares, foi bem interessante, se dividiram nas tarefas, né, quais são os desafios que a gente observou? Ainda tem necessidade de maior equilíbrio na atuação dos professores e apoio extra para alguns grupos, que não são todos que se envolvem com a mesma empolgação, né, com relação às atividades, e a gente tem, assim, o trabalho que ainda precisa ser melhorado em relação à docência compartilhada, porque o intuito é que eles ficassem aí mais próximos dos estudantes e isso ainda houve um pouquinho de dificuldade em acontecer. Então, a experiência foi boa, mas a gente ainda tem algumas coisas a melhorar, mas achei que foi muito proveitoso o trabalho. Perfeito, Lilian, parabéns pelo trabalho, com certeza foi muito proveitoso, foi um trabalho muito bem pensado, tudo ali com amor, né? E isso faz toda a diferença. Parabéns, palmas para a colega Lilian. Silvana, sua vez. Oi, professora. Oi. Eu vou aqui começar a rezar para não cair, porque a minha também está saindo a conexão. Tá. Mas... Você consegue apresentar? Ou quer que eu tente Não, apresente, professora. Oi? Por gentileza. Apresente, por gentileza. Tá. Vamos rezar para que também funcionar. Não caia, porque já caiu 2 vezes. Silvana, deixa eu só ver, você tem 2 trabalhos? Deixa eu só verificar aqui. Tem só um. Ó, eu vou compartilhar essa guia. Daí aqui, Silvana, não aparece a síntese. Deixa eu ver se carregou agora. Só um pouquinho, tá? Ah, tá. Ó, não estava aparecendo nada, estava tudo em branco aqui. Ah, não, mas esse é o da Lilian, peraí. Silvana. Ó, ele tá em branco aqui a parte da síntese. Onde que você quer que eu mostre? Professora, então, se a síntese não aparece, eu tenho que enviar novamente? Eu não sei o que aconteceu, ó, porque o que está preenchido aqui é só o primeiro e o segundo slide, ó, daí os outros estão sem preencher. Eu acho que eu entrei, eu não sei se eu te mandei mensagem. Não, professora, e hoje, na verdade, eu não trouxe meu telefone, então se mandou, eu não vi. Tá, então faz assim, ó, você vai apresentar a tua implementação e depois você coloca ali o trabalho que você desenvolveu e as fotos, as evidências. Ele vai estar disponível lá, né? Vou devolver ele para você. Então, tá bom. Então, mas eu vou colocar aqui na tela, Silvana, a parte que você preencheu, tá? Aqui, ó, tá? Os objetivos, a escutativa, tá? Tá. Então, a minha implementação, ela foi desenvolvida com os nossos terceiros anos aqui no Noturno, na disciplina de recomposição da aprendizagem em língua portuguesa. Então, a partir da observação lá da sala de aula, para a gente elaborar o primeiro trabalho, que era o plano de ação, eu fiz, né, a escutativa com os professores, onde nós identificamos as fragilidades nas frentes, que é participação e interação dos estudantes e nas metodologias e recursos utilizados. Claro que, mais uma vez, sempre predomina o quê? Aquele trabalho, aquela metodologia tradicional, né? Então, o nosso foco
é transformar isso em metodologias ativas. E o nosso ponto de partida, o nosso foco principal, na verdade, foi a reconfiguração do layout da sala, porque não cabe mais os nossos alunos um atrás do outro, e nós estamos com o público assim, meu Deus, como está difícil. As 2 turmas que eu tenho aqui, né? Então, a gente começou a mexer na questão do layout da sala, então houve aí, né, um engajamento e mais autonomia dos alunos, houve uma motivação, na verdade. E os professores aplicaram uma técnica, né, com base na aula 23 do LRCO e do descritor D07, Detetives da Tese, onde proporcionou uma experiência muito, muito significativa para os alunos, porque a dinâmica foi diferente, né? E hoje, com os nossos professores auxiliares da docência compartilhada, eu vejo, assim, que há uma interação melhor, tem como dar uma assistência melhor para esses alunos, né? E também nós fizemos alguns combinados pedagógicos que nós também elencamos durante o acompanhamento da hora-atividade, que era o quê? Planejar com intenção, né, com intencionalidade, respeitar e partir da realidade dos nossos alunos, que foi o que foi discutido, né, professora, numa das nossas aulas aqui. Diversificar as abordagens, valorizar a escuta e garantir a participação de todos, proporcionar, né, induzir a participação de todos. Então, esses compromissos foi firmado com a turma, então houve um clima assim, de respeito, eles se sentiram protagonistas, né, e com responsabilidade na aprendizagem, isso aí é o nosso foco, né? E assim, o que percebe, professora, com essa implementação, com essa prática que a gente tem que fazer? Que ali, durante o acompanhamento da hora-atividade, a nossa formação professor e pedagogo, ele é extremamente essencial. E a nossa participação, observação em sala de aula, muda toda a estratégia das aulas. E a gente espera, né, que tudo isso seja evidenciado aí no resultado do SAEB. Se bem que até hoje a diretora passou aqui, estava passando nas salas, né, para estar conversando com esses alunos. Silvana está cortando bastante, não estamos ouvindo. Vocês estão ouvindo a Silvana? Não? Silvana, a tua internet está igual a minha aí, ó. Não estamos te ouvindo. Oi, Silvana. Que triste, né? No último dia, a internet está judiando. Silvana, não ouvimos a última fala, deu o teu tempo, mas deu para perceber aí que o teu trabalho ficou muito bacana, muito, né? Muito bem pensado, estruturado, trouxe ali, né? Elementos que fazem parte, que fizeram parte aí da jornada. Então, eu quero te agradecer e te parabenizar pelo trabalho desenvolvido, tá? Aí, a hora que você conseguir, você só coloca lá o que está faltando para mim poder fechar a sua nota lá e fechar o RCO, combinado? Terminando aqui, eu já vejo isso, professora. Então, tá bom, combinado. A próxima a apresentar para nós é a Bruna. Oi, Bruna. Oi, professora. Oi, professores. Você vai compartilhar ou quer que eu compartilhe a tela? Eu posso compartilhar, só me fala como que eu faço para aparecer só esse documento. Você tem que primeiro abrir ele. Eu já estou com ele aqui, se você quiser... Então pode apresentar. Então tá, porque eu já fui abrindo antes, daí fica mais fácil aqui. Tá. Ó, assim, né? Bom, então eu sou a Bruna, eu faço parte da equipe do Colégio Estadual Cívico Militar Presidente Vargas, aqui de Bela Vista do Paraíso, do núcleo de Londrina.
E eu estou atuando não nos anos do SAEB, no 9º e 3º ano, e sim no ensino médio, 1º e 2º ano. Então, eu escolhi a turma do 1º ano do ensino médio para estar fazendo a minha implementação, por conta dessa divisão de trabalho, tá? Então, o que foi o meu objetivo ali as metodologias, estratégias de ensino e a gestão de tempo, né? Meu ponto de atenção com a turma escolhida foi em língua portuguesa, foi devido à professora. É a única professora, assim, da escola que a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer essas metodologias diferenciadas, né, de aprendizagem. Ela gosta das turmas todas enfileiradas, ela explica muito bem, ela transmite um conhecimento muito grande, porém ela não é adepta ao layout, ela acha que vira muita bagunça, que não é levado muito a sério a questão do ensino. Mas de pouquinho em pouquinho a gente consegue ter uma abordagem e trabalhando com ela, mostrando os resultados para que essa aprendizagem seja significada, né? Tem um significado maior. Então, o meu objetivo é organizar os tempos da aula, diversificar as metodologias e recursos e garantir a participação daí ativa dos estudantes. Por que uma participação ativa? Porque a maioria dos estudantes, por ela ser tão rígida, eles acabam tendo um pouco de medo de como que ela vai agir. Então, eles ficam segurando aquele impasse ali. Então, a gente vê essa necessidade de adequação e de pouquinho a gente vai conseguindo, né? Pode passar, professora. A aula escolhida aqui da minha implementação, então, foi em língua portuguesa, os descritores, o D16, efeitos de ironia e humor, e sentido com recursos estatísticos. O que eu propus para a professora em hora atividade, nós analisamos o BI, analisamos a questão da aprendizagem dos alunos, como que pode surgir efeito, não comparando, mas observando que quando o aluno coloca mais a mão na massa, ele consegue ter um desenvolvimento melhor. E aí ela foi aderindo, né? Então, fiz a proposta de rotação por estação, o apoio dos alunos monitores, né? Aula gamificada, utilização, ela utiliza bem a questão do quizzes, mas trazer uma metodologia mais ativa ali. E aí, substituição da cópia do caderno para mapas mentais, e foi de grande valia. Eles gostaram bastante, fizeram, no final, figuras de linguagem, eles conseguiram montar grupos, mas aí eu não coloquei a foto, eu acabei esquecendo. E foi isso, foi bem aproveitoso. Ótimo, parabéns, Bruna, pelo trabalho. Aqui tem a foto, né? Eles trabalhando. Tenho certeza que esse trabalho vai render bons frutos e o aprendizado vai acontecer de forma mais significativa. Parabéns, palmas para a colega Bruna. Quem vai apresentar para nós agora é a Fernanda. Oi, Fernanda. Boa noite. Boa noite. Você quer apresentar a sua atividade ou quer que eu apresente? Eu vou tentar apresentar aqui, professora. Tá, ok. Eu vou deixar a minha apresentando, tá? Não tem problema de você apresentar também. Daí fica mais fácil depois quando eu tiver que apresentar. Opa, peraí. Aqui. Posso começar? A professora travou de novo? Pode sim, Fernanda. Fique à vontade para apresentar para nós. Então tá, boa noite, pessoal. Eu sou Fernanda, sou do núcleo de Paranaguá e eu sou a técnica pedagógica responsável pelos colégios cívico-militar.
A ação que eu desenvolvi foi um acompanhamento de hora-atividade, porém, eu fiz dos 9º anos, porém não realizei de recomposição das aprendizagens, porque esse é um trabalho da tutoria pedagógica, e eu já não estou mais auxiliando a tutoria pedagógica, então eu voltei só para a função de técnico CCM, que agora eles têm tutor. Então, eu trabalhei em cima da demanda que eu sou responsável, que é cidadania e civismo, tá? Então, lá, os momentos relevantes, né, foi a observação inicial em prática docente. A gente tem uma na verdade, não era nem para fazer com esse professor, mas por uma questão de agenda, a gente acabou fazendo com esse professor, mas o ponto de atenção era outro, né? Mas o nosso objetivo era desenvolver cada vez melhor o professor de cidadania e civismo, né? Visando, eu usei 2 frentes. Eu visei a frente de gestão de tempo, esqueci agora, eu sei que era forma de comunicação e metodologias ativas. Foi essas 2 frentes que a gente usou. Então, assim, é para trazer mesmo, para transformar a aula de cidadania e civismo mais atrativa. Até porque eu escutei um relato de uma professora falando que, principalmente nos 9º anos e terceiros, os alunos não querem prestar atenção em cidadania e civismo porque eles estão muito ocupados, com a mente muito ativa deles, pensando em recomposição das aprendizagens, pensando no SAEB, pensando nessas provas aradas todas aí, eles não estavam muito levando a sério o cidadania e civismo, né? Daí, então, o meu foco agora é trabalhar com os professores e pedagogos, como transformar, então, essa aula mais atrativa, né, para que os alunos possam vir a gostar das aulas, né? Possam estar participando, né? E a gente tentar buscar dentro dos conteúdos, lá dos descritores, lá da recomposição, trabalhar junto com recomposição das aprendizagens. Tá? Então, eu fiz a observação do acompanhamento da pedagoga Bruna, junto com o professor de cidadania e civismo. Era isso. Daí eu coloquei aqui que os resultados alcançados foram aulas mais dinâmicas, a inclusão de metodologias ativas, maior integração entre o professor e a equipe militar, que isso é uma falha que acontece em muitas escolas, né? E comunicação mais clara e objetiva, favorecendo o entretenimento dos conteúdos. Melhoria na participação dos alunos e na promoção de uma aprendizagem mais significativa. Foi esse o trabalho. Parabéns, Fernanda, pelo trabalho, né? Mesmo sendo um pouquinho diferente do que os outros trabalhos, mas você conseguiu adaptar a sua realidade, conseguiu, né, colocar em prática aí o que a gente vem estudando, pensando e refletindo sobre a educação. Parabéns, Fernanda. Obrigada, quem vai apresentar para nós agora é a Tatiane. Oi, Tatiane. Professora. Oi. Antes da Tatiane comentar, quem que eu vou fazer o feedback? Tá, deixa eu ver aqui, ó. Agora, professora, eu também fiquei perdida, porque eu não estava conseguindo abrir nada, estava tudo dando erro, e eu me perdi. Tá, ó, a Fernanda vai receber o feedback da Josiane. A Tatiane vai receber o feedback da Marialva. A Fernanda vai dar o feedback para a Ana Raquel. Tá? Que foi a primeira que apresentou? Não, ela vai apresentar depois. A primeira foi a Ana Elise. A Ana Raquel vai dar o feedback para a Bruna, que já apresentou. Está atualizado ali a planilha, tá? Só tá. Mas cadê a planilha, prof? Eu não sei onde que tá. Não abriu nada, eu perdi tudo. Eu vou compartilhar de novo, só um pouquinho, tá? Obrigada. Deixa eu só compartilhar aqui o link, daí vocês podem deixar aberto, né? Numa aba aí, numa guia da internet, aí dá para ir verificando. Aqui. Tatiane, você vai apresentar, quer que eu apresente? Olha, eu tive grandes problemas, porque eu tinha feito,
Aí em casa, quando eu abri, estava tudo em branco. Aí eu fiz em casa, quando eu abri de novo aqui na escola. Tá tudo E em assim branco de foi. novo. Ai, gente do céu, o que aconteceu com esse negócio? Que eu nem sabia que tinha um certificado, que estava dando tudo errado, eu nem sabia o que era que estava acontecendo. Ó, Ai, vamos fazer igual eu fiz com a Silvana. Eu vou tá. compartilhar uma tela aqui, tá? Onde tem o que está preenchido, o que está aparecendo preenchido, e aí você conta sobre o seu trabalho, sobre a sua implementação, tá? Tá. Para mim também não Pode está abrir a aparecendo. última lá, que eu estava aqui tentando mexer de novo, mas acho que não Qual tem. tá? A da apresentação mesmo. Esse aqui? Não, a outra. A outra que tem uma foto, a outra. Não, a outra. Ó, daí aqui tá tudo em branco para mim, ó. Outra. Ah, aqui, ó, na síntese. Esse Pode aqui, deixar tá. aí mesmo. Tá. Boa noite, gente. Meu nome é Tatiane, eu trabalho no Colégio Estadual da Varta. Eu parti da fala da professora de recomposição de aprendizagem de língua portuguesa, e o meu tema foi sobre a docência compartilhada. Ela achou que ela estava sobrecarregada, que o professor não tinha se engajado, né, na docência compartilhada. Achava que ela que tinha que fazer tudo e ele estava ali como um auxiliar. Então, eu conversei com a professora, aí ela falou tudo isso, desabafou, aí eu pensei no acompanhamento dos dois na hora-atividade, apesar de que ele não tem hora-atividade, ele só vem das 2 aulas e vai embora. Então, a gente conversou, eu falei, né, fiz as questões propositivas, né, para ele, para os dois no caso, né, mas na intenção de ouvi-lo, o que ele estava esperando, ele, né, qual que era o papel dele ali. A gente foi conversando, e aí ele foi entendendo o peso que estava, né, na professora. E assim, hoje, especificamente hoje, que está difícil de acompanhar, né, eu fui lá na sala, que hoje é a aplicação do CAED agora à noite, mas a primeira aula eu consegui vê-los, e assim, parece que houve realmente agora uma sintonia, um fala e o outro já complementa, sabe aquele casamento quase que perfeito? Tá dando certo. E eu fui lá, observei, achei interessante, vale a pena a gente conversar mesmo. E nessa conversa, né, em tudo isso, a professora de recomposição de matemática também, né, entrou na conversa sobre melhorar, né, os índices do SAEB e colocou a ideia, nisso tudo, né, surgiu a nova ideia, Tia Dot, um descritor. Então, as professoras de recomposição de português, de matemática, e os docentes, né, que ajudam também, que ficam junto, que é uma docência compartilhada mesmo, não é um ajudante, não é um auxiliar, adotaram a ideia e colocaram para todo mundo, né, pedindo para que todos ajudem nessa missão de melhorar os índices do SAEB. Então, assim, foi bem interessante que o professor de Sociologia já engajou, já começou a trabalhar no escritor, e os outros professores também, né, já estão engajados. E o ambiente da sala, depois da conversa, parece que também melhorou, né, bastante. Eu ainda tenho que terminar, professores, de complementar aí. Melhorou bastante, ficou um ambiente mais harmônico mesmo, sabe? Porque, assim, quando nem os professores se dão, imagina a turma, né? Cria um ambiente mais hostil. Mas agora parece que o ambiente ficou bem mais ameno e mais, como é que eu posso colocar? Mais companheiro, mais ameno, que proporciona uma melhor aprendizagem mesmo. Perfeito, Tatiane. Essa sintonia entre os professores precisa acontecer mesmo. As crianças, elas percebem, né, quando tem atrito ali, e com certeza esse trabalho que você desenvolveu, ele vai ajudar
ali o Adote um Descritor também é uma ação bem bacana, né, que faz com que todos interajam ali com o objetivo, que é o aprendizado das crianças. Parabéns. Aí depois você Obrigada. só entrega para mim as outras partes, tá? Do trabalho ali, eu te devolvi para você poder acrescentar o que está faltando, tá bom? Tá bom. Talvez esse que você fez em casa está no teu Drive, daí você só anexa ele ali, eu olho ele daí, tá? Tá bom, obrigada. Então, tá bom. Vamos ver agora, é a Vanessa. Oi, Vanessa, você quer compartilhar a sua tela? Oi, querida. Posso tentar. Tá. Se você quiser, eu coloco, tá? Eu vou tentar aqui, vamos ver. Tá. O que eu avalio mesmo? Oi? Quem que eu avalio mesmo? Você vai dar o feedback, deixa eu ver aqui, para a Tatiane, que acabou de apresentar, tá, Marialva? Tá, onde eu só vou para aumentar aqui o negócio mesmo? Apresentação de slides. Veja se você acha ali no lado direito da tela, do lado de compartilhar, que está em azulzinho. Lá onde que você abriu o teu documento, tá, Vanessa? Você vai lá, daí você olha. Isso aí, acertou em cheio. Aí, tá, deu. Bom, vamos lá, bem rapidinho. Eu sou Vanessa Ingrid Baceto, eu fujo da regra, porque eu não sou pedagoga de atuação, né? Só de formação, estou dentro da instituição especial. Então, eu trabalho dentro da PAI, da Aqui não cidade tem de horário, a Londrina. gente faz assim, se alguém precisar sair. E fiz um trabalho diferente, uma adaptação dentro do trabalho, então, desse tema de recomposição da aprendizagem, fazendo uma análise, né, da minha própria prática, buscando aí atividades interdisciplinar para poder facilitar o avanço da aprendizagem dos meus próprios alunos. Então, eu fiz uma reflexão da minha própria prática, né? Como é instituição especial, a dificuldade, lógico, né, é na ortografia, que os pais sonham com a escrita. Então, eu juntei tudo que eu aprendi nesse Formadores, né, na recomposição da aprendizagem, tudo que o pessoal aí e a Ana Paula foi nos ensinando sobre as metodologias ativas, as formas de comunicação, e o foco de interesse deles sempre é a comida e as festas. Então, eu juntei tudo isso e montei um alfabeto relacionado à festa junina. Trabalhei o mês de junho inteiro, terminei agora, depois do recesso, envolvendo a comida, as danças, tudo que tinha a ver com a festa junina, né? As músicas, tal. E aí construí com eles esse alfabeto todo ilustrado para trabalhar a escrita, a relação de figuras, jogos da memória, né? Tem aí ó, as fotos, caça-palavras, né? E eles foram construindo, né? Você vê pelas fotos aí, ó, fiz bem grande, né? E eles puderam levar para casa o que foram jogos e o resto ficou no caderno. Então, através da realização desse trabalho, deu, né, uma reflexão da minha prática, pude fazer um levantamento dos conteúdos de defasagem, pude unir a teoria com a prática e também analisar os meus resultados, né? Então, é muito prazeroso poder participar de um tema tão diferente, que é o Pedagogo em Foco, né? De uma realidade tão diferente, mas foi muito produtivo para mim, porque cada formador eu aprendo muito, né, em relação às tecnologias, à busca, né, a ver tudo que acontece fora do ensino regular, que na instituição especial é bem diferente, mas eu sempre, né, Ana Paula, consigo adaptar o trabalho e realizar com os meus lindinhos,
dos meus alunos. Então, meu trabalho é esse. Vanessa, como sempre, né? Muito dedicada, ela vai atrás, ela busca, ela faz a reflexão sobre, né? E ela consegue adaptar ali para educação especial as atividades para recompor a aprendizagem dentro do tema que é ofertado aqui no Pedagogo em Foco, que eu acho espetacular. Vanessa, mais uma vez, você está de parabéns, tá? Palmas para a colega Vanessa. Obrigado. Quem vai apresentar agora é a Marialva. Marialva, você quer que eu apresente para você a tela? Sim. Ô, Ana, só uma dúvida. Esse documento da avaliação do feedback para o outro companheiro meu, ele fica salvo automaticamente? Sim, tudo que vocês vão digitando lá vai ficando salvo automaticamente. Depois todo mundo tem o acesso através do link e também através da postagem lá no Classroom. Eu coloquei na reunião 9. Eu posso colocar nessa reunião 10 também, né? Só tá. Que vocês Não, têm. eu já fiz para a Lilian, mas aí eu sempre fico na dúvida se eu fecho, está aberto, né? Se eu fecho, perde. Não vai perder. Ele fica salvo no Drive. Parece que ele não está salvo, prof. É que para mim não aparece nenhuma edição ali, achei estranho. No documento? Eu já vou dar uma olhadinha e já falo para vocês, tá? Então, prof, eu comecei a preencher, eu cliquei ali no da... Oh, meu Deus, da Ana Raquel, que a senhora falou que eu vou... E daí estava começado a preencher pela Vanessa. Daí eu apaguei e coloquei o meu. A Vanessa preencheu de novo, mas eu acho que não tem que clicar no nome da pessoa? Ou como é que funciona? Tem que clicar no nome da pessoa. Deixa eu abrir aqui, só um pouquinho. Porque eu estou clicada na Ana Raquel e está aqui como quem preencheu agora a Vanessa. A Lilian preencheu da Vanessa. Tá, deixa eu ver aqui. Eu estou abrindo o documento. Tem que procurar o nome aqui do ladinho, do lado esquerdo, naquela lista, tá? Tá demorando um pouco para abrir. É esse aqui, ó. Daí, esse eu primeiro... preenchi para a Lilian, por isso que está assim. Mas eu busquei o nome da Lilian no cantinho. Tá. Então, e tá aqui no Ana Raquel. Tá. Só deixa terminar de abrir. Então, desculpa, olha, tá demorando bastante hoje. A Lilian preencheu da Vanessa. Ó, o nome da colega Vanessa. Isso. Quem escreveu o feedback, Lilian. Foi a Lilian. Mas ela escreveu no documento da Ana Raquel. E eu, professora? Isso, tem que procurar o nome. Agora, o que dá para fazer aqui? A Vanessa vai copiar aqui, vai colar lá no da... A Vanessa não, a Lilian, porque foi a Lilian que fez o da Vanessa. Ó, isso, então ela vai ter que fazer isso aqui, ó, vai ter que vir aqui no documento da Vanessa e colar aqui o que ela fez. E aí esse que ela escreveu é o da Ana Raquel. Isso, porque o da Ana Raquel, quem vai dar o feedback, o da Ana vai ser a Fernanda. Eu peço desculpa, gente, foi eu que fiz errado, né? Que eu estou fazendo pelo celular e não aparecia, só aparecia o documento, perdão, tá? Tá. Pelo celular é um pouquinho mais difícil, Lilian, isso mesmo. Mas foi isso que aconteceu. Professora, eu vou dar feedback para quem, que a minha internet estava caindo, eu não sei se foi falado. Deixa eu ver, quem que está perguntando? Silvana. A Silvana... Ó, tá naquela planilha, tá, pessoal? A Silvana vai dar para Marialva agora, tá? Que vai apresentar agora, tá, Silvana? Então, agora, quem vai apresentar para nós é a Marialva. Marialva pode sentir-se à vontade para fazer sua apresentação. Então, eu sou pedagoga do Colégio Altamira, estou rouca, estou gripada. O Colégio Estadual, Ensino Fundamental e Médio, há 23 anos, núcleo de Campo Mourão. A minha frente de acompanhamento
Eu sou muito caxias, eu gosto de seguir muito o exemplo e eu não tiro a minha criatividade. Posso tossir aqui. O objetivo era organizar um planejamento da aula com base na gestão do tempo, era a aula 4 e 5, e metodologias, estratégias e recursos educacionais. A escutativa, eu fiz vários questionamentos, considerando os diferentes tipos de tempo discutido, em qual dele você observa que a professora dedica a maior parte das aulas, e sobre os tempos discutidos neste momento, qual deles você considera que os professores priorizam ou planejarem as aulas? Ao planejarem as aulas, a professora tem utilizado metodologia ativa, estratégias e recursos educacionais propostos pela SED. Então, ela é uma ótima professora, trabalha com a paciência, com a voz quase igual da professora Ana Paula, só que ela, às vezes, ela atropela as metodologias, o tempo, não confia muito. Então, foi com base nesse que eu peguei, que ela é professora da recomposição de aprendizagem dos 9º anos, dos 3º anos de língua portuguesa. E o descritor era o D7, aula 33, que era... Agora esqueci o tema, vou ver se aqui, então, era a aula 33 dos 9º anos, o conteúdo era editorial 2025, e no segundo trimestre, descritor trabalhado, acompanhamento da hora de atividade, o D7, que já foi falado, gestão do tempo, metodologias, estratégias e recursos educacionais, e o fortalecimento da praxis, planejar a aula, utilizar rubrica da gestão do tempo, passei a rubrica para ela, passei o material todos daqueles que estavam lá para ela ter, salvar, ter tudo, para ela se capacitar mais, se formar em serviço mesmo, que é o objetivo da minha atividade, né? E ela acolheu bem, né, para ela trabalhar as metodologias diferentes, importante considerar os acolhimento dos alunos, todas aquelas partes que nós vimos. E, então, a partir disso daí, o fortalecimento da prática, planejar utilizando rubrica, gestão de tempo, metodologia, estratégias e recursos educacionais. É importante considerar o acolhimento dos alunos, a análise da realidade, as projeções das finalidades, né? Proposta de avaliação, forma de mediação, considerar os níveis de aprendizagem dos estudantes, trabalhar o livro de recomposição da aprendizagem e outros textos em que os estudantes possam aprender o que é uma tese de um texto realmente, que é o que previa no descritor 7. Então, ela deu essa aula, por falta lá do momento do aparelho legal lá, nós não tiramos, mas a professora assistiu a aula lá e deu um feedback para mim. E não para por aqui, a gente vai continuar, foi ótimo, a gente vai continuar nessa linha, porque quando a gente faz o GE, parece que tem mais sentido, né? Mas toda hora a atividade é válida e o trabalho vai continuar em cima. Talvez só esse ano, porque eu acho que eu aposento. Mas, que beleza, Marial! Valeu! Só tenho a agradecer a professora Ana Paula, os colegas, todo o pessoal
vai deixar saudade como sempre. Ah, mas olha, não deixa de entrar em contato com a gente de vez em quando. Está aposentada, vai ter mais tempo, a gente pode bater uns papinhos de vez em quando, Maria Alva. Parabéns pelo teu trabalho, a aposentadoria ela é merecida, tem que mesmo, vai fazer muita falta, é uma excelente profissional, comprometida, é uma pessoa que eu admiro muito. Parabéns, Maria Alva, pelo trabalho desenvolvido. Obrigada. Eu só tenho a agradecer e parabenizar você, a turma toda, foi muito bom. Querida, parabéns. Palmas para nossa colega Maria Alva. Agora quem vai apresentar para nós é a Josiane. Oi, Josiane. Você quer apresentar ou quer que eu apresente para você? Boa noite, professora. Boa noite a todos. Eu vou tentar. Tá, então, combinado. Pode ir lá. Perfeito, já apareceu aqui para nós. Pode ficar à vontade para fazer sua apresentação, Josiane. Desligou teu microfone, Josi, não te ouvimos. Eu já estava lá na frente já. Peraí. Meu nome é Josiane, eu sou de São João do Ivaí, Núcleo Regional de Educação de Vaiporã. Trabalho como pedagoga no Colégio Estadual Cívico-Militar, né, José de Matos Leão. Fiz a observação, o acompanhamento da hora de atividade. Primeiro, eu fiz a observação de sala de aula de uma turma, né, do 9º ano, em recomposição, de matemática. Eu fiz essa observação com a professora porque os alunos tinham relatado para mim e para a diretora que eles não estavam conseguindo aprender com a professora, que ela explicava já passando o conteúdo no quadro. Então, a gente fez essa observação com ela, depois a gente fez a hora atividade, traçou metas, né, do que a gente esperava dela trabalhar ali na recomposição para que os alunos desenvolvessem, sentissem interesse. Então, aqui à frente, que eu usei para fazer o acompanhamento da hora atividade com ela foi participação e interação dos estudantes, porque eles não estavam motivados a participar da aula dela, tá? E eles também não estavam entendendo muito bem o conteúdo que ela estava passando, a forma que ela estava utilizando para dar a aula. Então, assim, a gente conversou, eu e a diretora com ela, porque é uma turma de 9º ano, né, que vai fazer o SAEB, e daí colocamos, né, os pontos de atenção observados, fizemos alguns questionamentos, tal, e depois a gente foi observar outra aula dela. Nesta outra aula dela, né, aqui é a hora atividade, ela trabalhou com os alunos, deixa eu ver se eu tenho uma foto, não sei se eu coloquei aqui. Aqui tem umas fotos, ó. Correio Elegante, SAEB. Então, ela colocou vários papeizinhos lá colados na parede, e cada papelzinho daquele tinha cálculos diferentes, envolvendo porcentagem, perímetro, as 4 operações, envolvendo várias fórmulas da matemática. Então, ela trabalhou na sua aula com vários descritores, tipo um nivelamento mesmo, um apanhado geral. E ela formou grupos com esses alunos, e esses alunos teriam que ir lá no quadro, pegar, né, uma cartinha daquela que continha uma situação, problema, e resolver ali em grupos, e entre eles, e depois colocar no envelope, e esse envelope depois ela iria passar para outros alunos, outro grupo, para ver se estaria certo ou não a atividade ali que eles tinham feito, o grupo tinha feito. Então, assim, foi bem interessante, todos os alunos participaram. Assim, o que nós notamos, né? Ali está eu e a diretora, que também foi observar, né, a aula da professora, que alguns grupos têm alunos que participam mais e alunos que participam menos. Então, assim, esse foi um ponto de atenção que a gente colocou para ela, né? Que ela circulou nos grupos, tudo, mas que ela motivasse, assim,
mais a participação desses alunos que às vezes fica esperando mais do colega ali que tem um bom desempenho dentro de sala. Outra questão que a gente colocou é que esses bilhetinhos que passavam, né, essas resoluções que eles iriam fazendo, ia passando por grupos. Então, nós colocamos para ela para depois trabalhar esses erros e acertos numa outra aula posteriormente. Isso para você dizer. Né? Ela falou tudo, daí ela toda metade também dos alunos para pegar lá e resolver. E assim fosse resolvendo várias alternativas. Deixa eu ver como é que eu fecho aqui agora. Aí aqui, ó, esse daqui é outro vídeo. Josi, deu. Já deu? Deixa eu só mostrar aqui, ó. Venezuela, Cuba y Ecuador, de Chile y Paraguayas, uruguayas y colombianas, México, Nicaragua y El Salvador. E essa foi a atividade, assim, proposta pela professora de recomposição de matemática, que ela trabalhou com vários descritores, não foi uma aula específica do RCO, ela trabalhou com vários descritores e várias atividades diferentes, tipo nivelamento mesmo dos descritores com maiores dificuldades no CEP. É isso. Perfeito, Josiane, parabéns pelo trabalho, e olha que gostoso e divertido, uma ideia diferente, trabalhar o correio elegante, né? Fazer uma conexão ali com a realidade que eles estavam vivendo, a questão da festa junina, isso aí é bem bacana, tenho certeza que eles não vão esquecer. Parabéns, Josi. Quem vai apresentar para nós agora é a Ana Raquel. Oi, Ana. Pode parar o teu compartilhamento, Josi. Eu assisti os videozinhos, tá? Achei bem bacana. Prof, então, a Tá travando para vocês também, pessoal? Ela se deu junto aos tutores. Para mim não está travando, prof. Tá tranquilo? Então, qual que era o Pra nosso mim tá objetivo? travando. Vou começar aqui pelo final. Posso? Tá, Ana. Pode, fica à vontade, que agora a gente está te escutando bem. No comecinho ele travou um pouquinho, tá? Pode ficar à vontade para apresentar para nós. Então, nosso objetivo nesse trimestre era que cada tutor ou técnico acompanhasse pelo menos um tutor por turno, né, um pedagogo por turno da escola, e também ao menos um diretor, uma aula, né, junto ao diretor por turno também da escola. Qual que era o nosso objetivo? A gente estabeleceu um vínculo de apoio tanto ao pedagogo quanto ao diretor. Assim, a gente queria valorizar, tipo, ver o que está acontecendo de diferente, porque as escolas estão fazendo muita coisa, assim, voltada para o CEP, então a gente gostaria de perceber. Então, do GE, na minha atividade, eu usei, a gente ia trabalhar a questão bem importante da participação e interação dos estudantes, automaticamente a gente ia falar de metodologias, né, que o professor ia utilizar, e os recursos. Então, esse era o pano de fundo. A frente de acompanhamento que os tutores utilizaram, combinaram com o diretor para ele observar na aula, foi a participação e interação dos estudantes. Qual que era o nosso objetivo? Perceber, o professor analisava o conhecimento do estudante, se ele fazia um quebra-gelo, ou contava uma historinha, ou fazia uma introdução ali para aquilo que estava sendo abordado. Se ele também realizava perguntas assim, se ele incentivava os estudantes ali na aula a participar. Então, esse era o nosso objetivo nesta ação.
o que eram os pontos ali que a gente identificou? Que é necessário que tanto o professor quanto o pedagogo e o diretor, eles pudessem reconhecer a importância do planejamento para efetivar algumas ações. Então, tanto ali para a recomposição quanto para os outros componentes, é muito importante que o professor, principalmente, ele compreenda que ele precisa se organizar antes da aula. Então, era esse o nosso objetivo. E aí, o que foi ali o nosso Ana, tá travando muito, Estamos tá dando escutando? para te ouvir, não tá dando, tá travando muito, muito, muito. Oi, escutando? Tá Deu uma travando cortadinha, bastante, né, Ana, prof? deu o teu tempo. Cortou bastante. Faz assim, Tá, mostra para nós então as fotos deixa a ali câmera do momento desse acompanhamento. Tá. Vou desligar minha câmera, que acho que melhora um pouquinho. Então, eu tô aqui em Foz, tá, prof? Então, aqui foi alguns momentos. Então, a gente tinha... Eu fazia o acompanhamento do trabalho do tutor, o tutor acompanhava o pedagogo e também acompanhava o diretor, em momentos separados ali. Então, a gente percebe, né, que o trabalho de acompanhamento ele tem que ser contínuo, para que as ações tanto sejam ajustadas quanto apoiadas. E o processo de acompanhamento nada mais é do que esse constante apoio e orientação que a escola precisa desempenhar na busca ali da aprendizagem. Então, aqui é um tutor, né, ali no acompanhamento. A gente também fazia muitas ações via Meet, aqui é uma foto que a chefe também participou, foi uma ação. Então, a gente fazia tanto ações ali coletivas com os pedagogos e diretores, depois o tutor ia na escola e fazia também essas ações, tá? E aí, uma das questões aqui foi que a gente pegou, já tô terminando, prof. Aqui tem um feedback. O meu, eu fiz um feedback para a tutora do feedback que ela deu para a diretora, tá? Então, eu coloquei bem aqui ali, eu coloquei aqui, ó, tem o feedback, né? Então, aqui, esse é o feedback que eu dei para ela, eu gravei e fiz ali, não vou colocar, e também tem o feedback escrito da tutora. Então, a gente fez essa questão, assim, para valorizar, tá? Então, aqui tem a diretora e tal. Então, essa foi a ação ali, com o objetivo especialmente ali de mostrar como o acompanhamento ele é importante, tanto para valorizar, para ajustar, quanto para apoiar ali a ação do professor. Perfeito, Ana, parabéns pelo trabalho desenvolvido. É uma rede, né? Vai muito além o trabalho que vocês fazem ali. Parabéns, palmas para a colega Ana Raquel. E quem vai apresentar agora é a Joselaine, depois a Ellen. Joselaine, Prof, deixa eu só te perguntar. Prof, deixa eu só perguntar uma coisa. Eu posso completar ali a minha ação ali do feedback depois, que eu não consigo nem digitar ali. Tá, pode sim. Pode ser depois sim. Joselaine, eu vou apresentar para ser mais rapidinho, que nós já estamos dentro do horário. Pode ser? Isso. Então, vamos lá. Então, meu nome é Joselaine, trabalho no Colégio Cívico-Militar Juventude de Santo Antônio, na Balsa Nova, região metropolitana, aqui pertinho de Campo Largo. O meu trabalho foi em cima do clima escolar e participação dos estudantes, né? O que eu percebi no nosso terceiro ano a participação deles era muito baixa, né? Nada eles querem participar. Tem muita grupos, né? Panelinhas, e que eles não conseguem se entender. Então, a gente pensou, junto com os professores, no primeiro dia que a gente teve a aula, de fazer algumas atividades
para que eles pudessem entender a importância do trabalho em grupo. Né? E aí a gente fez rotações por estações, né? Fizemos com as outras turmas também, mas como o meu foco era no terceiro, trabalhando toda essa questão de você olhar para o teu colega da turma como um companheiro, como alguém que pode te ajudar, né? Que eles são um grupo, e para a prova do SAEB, né? Cada um vai fazer a sua parte para poder ter um objetivo geral, né? Para ter uma nota geral. E aí, nessa foto, a gente fez uma árvore, que é a árvore dos desejos. Então, eles escreveram o que eles esperam, né? No dia da prova, né? Na hora de fazer a prova, porque a gente percebe também que tem uma certa ansiedade, né, deles porque é tanta cobrança, né, que eles também já estão tão ansiosos. Então, fizemos a árvore, e aí na próxima, professora, a gente fez atividades que eles tinham que trabalhar em grupos para poder cumprir a atividade, né? Então, ali na primeira, era uma caneta que eles tinham que colocar dentro da garrafa, e eles cada um tinha um barbante, né, uma teia. Então, a gente depois fez, né, um feedback para eles, falando da importância de cada um, né, que só um sozinho não ia conseguir fazer a caneta, colocar a caneta lá dentro, né, que teve uma união, que teve o grupo, que cada um teve a sua importância, a sua estratégia, e que no final deu certo, né. E na outra foto, eles estão... as pernas estão presas ali, né? Tipo, a perna esquerda de um, na perna direita do outro, e eles tinham que chegar do outro lado, arrumar estratégias para chegar lá do outro lado. No final, a gente conversou sobre isso, sabe? Sobre ali, cada um tem a sua estratégia, mas o grupo tem que ser unido, né? Que tem que pensar nisso. Eu acredito que deu uma melhorada no clima da sala, sabe? Eles... aquelas panelinhas que tinham tá um pouquinho menos, né, influenciando menos, né, porque era impossível de trabalhar com aquelas, e eu achei que foi bem importante, e com as outras turmas a gente trabalhou também, porque foi um planejamento com todos os professores. Então, foi feito com todas as turmas, tanto da manhã quanto da tarde. Mas, no terceiro, a gente puxou mais para a questão da prova, para a questão da preparação para o SAEB. Perfeito, Joselaine. Uma atividade muito bacana. Gostei dessa segunda foto aqui, dessa atividade que vocês fizeram ali, amarrando as pernas, né? Olha, bem bacana. E trabalhar com eles, esse clima, faz toda a diferença, né? Que num clima bacana, a aprendizagem acontece muito, muito melhor. Parabéns, palmas para a colega Joselaine. E quem vai apresentar para nós agora é a Ellen. Prof, desculpa, eu faço o feedback da Ana Raquel, que fez antes que eu, que apresentou. Deixa eu ver. Você, a Joselaine, vai fazer para a Silvana, foi a terceira que apresentou. Tá. Ellen, tudo bem? Vamos apresentar. A Ellen não está, provavelmente caiu a conexão dela. Então, vamos dar sequência aqui, tá? Pessoal, tem um recadinho importante, Saberes Digitais Docentes, é uma pesquisa sobre o que a gente conhece da tecnologia, tá? Então, eu vou deixar esse link para vocês lá no RCO, no Classroom e no grupo do WhatsApp, pode ser? Pedir para vocês responderem. Tem um tutorial de acesso e também tem um link para acessar esse documento. São 17 questões. Essa iniciativa ela faz parte da adesão do Estado à Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, o ENEC, como uma forma de buscar atingir os objetivos da política de educação conectada. No ano passado, foi realizada a autoavaliação das competências digitais docentes com base no referencial da CIEB. E nesse ano, essa ação é um pouco diferente, ela trata-se de um autodiagnóstico
diagnóstico de saberes digitais docentes disponíveis, então, nessa plataforma do AVA, tá? O que nós temos de diferente aí vindo para nós, né? Nós teremos a oferta de 3 novos temas para a próxima jornada, que é língua portuguesa 6º ano, matemática 6º ano, projeto integrador, ensino médio 2026, tá? O início da jornada 3 acontecerá no dia 15 de setembro e em breve nós anunciaremos o período de inscrição. Então, fiquem atentos, não vou desativar o nosso grupo do WhatsApp, assim que tiver informações, novidades, eu passo para vocês por lá, tá? Vai ficar adormecido e depois, quando tiver, então, essas informações, eu passo para vocês e gostaria de convidá-los a participarem novamente, né? Comigo na 3ª jornada, se for da vontade de vocês. Para concluir, estamos concluindo a 2ª jornada de 2025 com o sentimento de missão cumprida. Desejamos que cada troca e aprendizado reflitam em sua prática em sala de aula com seus estudantes. Sua colaboração ativa é um dos pilares do sucesso do GE e junto continuaremos caminhando na mesma direção, que é a busca pela melhoria da educação em nosso estado. Obrigada pela energia, participação e engajamento. Agora, bora garantir aquele print com os sorrisos caprichados? Vamos lá. O último print da jornada tem que ser especial, né? Então, vamos lá. 1, 2, 3 e X. Vou colar aqui. Opa, tô quase colando na turma errada. Meu Deus. Deixa eu ver se todo mundo ficou bem lindo. Ficou perfeito. Pessoal, quero agradecer de coração a participação, engajamento, comprometimento de vocês na jornada. Espero vê-los novamente na jornada 3. E se não vê-los, a gente vai se encontrando aí nos caminhos da vida, certo? Abraços, sucesso para vocês, bom descanso. E dia 15, ó, nova jornada. Tchau, tchau, pessoal. Até. Tchau. Tchau, pessoal. Foi um prazer. Deus abençoe.